Eterno, abençoado seja para sempre o seu nome, o seu glorioso nome. Escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. É o que eu desejo a todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Shabbat Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Teshuvá Total. Nessa noite maravilhosa de Shabat, estamos aqui reunidos mais uma vez, agradecendo ao Eterno por nos conceder essa oportunidade. Mais uma, estarmos reunidos em família, nesse que sem dúvida nenhuma é o melhor momento da nossa semana. O momento que a nossa alma se eleva ao Criador, ao Todo-Poderoso, ao Rei de todo o Universo. Hoje deveria ser o professor Leniel, mas no momento ele não está podendo trazer, dado ao seu momento de saúde, que ele está se recuperando. Ele não está podendo nem apresentar as porções do Shabat e também não está podendo apresentar Entendes Tu o que lês. Então, desde já eu peço a todos vocês que orem pela recuperação, pela pronta recuperação do nosso querido Moré Leniel. Que o Eterno abençoe a vida dele e a vida da sua família, tá bom? Está se recuperando e que essa recuperação seja o mais breve possível. Abençoado seja o Eterno. Por isso estamos aqui nessa noite, para juntos nós estudarmos essa porção. Eu vou tentar explanar para vocês a altura do Moré Leniel, para que você possa compreender pelo menos um pouco dessa porção, tá bom? Então, desde já, peço a todos que abram o coração para ouvir a voz do Todo-Poderoso, do Rei de todo o Universo, para que ele possa falar contigo, não só hoje à noite, mas também amanhã pela manhã e também amanhã à tarde. Enfim, durante todo esse Shabat. Shabat Shalom para todos. Então, com todo o seu coração, com todo o seu ser, abra a Escritura Sagrada no Sefer Shemot, no livro de Êxodo, no capítulo 31, onde iremos estudar a porção, a Parashá Ki-Tsa. Ki-Tsa. Isso mesmo. Parashá Ki-Tsa. Quando, pois, levantares. Quando levantares. Quando elevares. Quando levantares. E nessa noite, nós vamos ver esse maravilhoso estudo Hatzit HaShekel. Hatzit HaShekel. Ou Hatzi Shekel. O meio shekel. O meio shekel. Tem uma foto aí de uma moeda de prata muito antiga. Muito antiga. Datada do início do segundo templo, antes da Era Comum. Aqui vocês estão vendo frente e verso
de uma moedinha bem pequenininha de prata, chamada Hatzit HaShekel, meio shekel. Vamos começar em Shemot, Êxodo, capítulo 30, Shemot, Êxodo, capítulo 30, verso 11. Quem está olhando agora a transmissão me fala, de novo esse homem? Eu não estava programado para hoje, nem eu sabia que estaria aqui hoje, mas dadas as circunstâncias, estou aqui para vocês não ficarem sem a explanação da Torá. Então vocês vão ter que me suportar mais um pouquinho durante esse Shabat. Diz assim a palavra que prevalece para sempre. Essa porção começa no capítulo, eu falei 31, né? Capítulo 30, verso 11. Capítulo 30, verso 11 é quando começa a Parashá Ki-Tsa. Diz assim. Vamos lá. Já abriu o coração? Já? Alô? Já? Pronto, então vamos. Vai daber Adonai el Moshe lemor. E disse, e falou o Eterno para Moshe, dizendo, Ki-Tsa. É por isso que o título da porção é esse, Ki-Tsa. Quando levantares Et Rosh Bnei Israel, os cabeças dos filhos de Israel, ou seja, o censo, a contagem por cabeça. Quando, pois, levantares o censo dos filhos de Israel, lipekudeihem, por suas contas, por seus registros, venatnu ish kofer, vocês darão a cada homem, a cada homem, kofer. Essa palavra kofer, kaf, p, iresh, ela significa expiação. É dessa palavra que vem a palavra kippur, espiar. Kippurim, plural, expiações. Ken? Sim. Ok? Kofer, espiar, expiação. Então, quando fizeres o censo dos filhos de Israel, a contagem por cabeça dos filhos de Israel, pelas contas deles, a palavra pakad em hebraico, conta. A conta, o registro, né? Pekudei, os registros, a finalização, a totalização. Vocês darão a cada homem a expiação, né? O direito de expiação, nafsho, pela sua alma. Cada homem terá a oportunidade de apresentar a expiação pela sua alma. Ladonai, ao Eterno. Essa expiação, obviamente, que era diante do Eterno, né? Tanto o pecado, como também o pagamento desse pecado, a expiação desse pecado, o perdão desse pecado. O pecado é contra o Eterno e é também contra o Eterno, ou com o Eterno, que se faz o acerto de contas. Acerto de contas. Bi pekod otam. Ou seja, no registro, na conta deles. Cada um prestará conta de si mesmo. Cada um deverá prestar conta de si mesmo. Velô, e não, irie, e não haverá, baem, neles, ou no meio deles, negef. O que é negef? Negef é uma praga, não haverá no meio deles uma praga. Negef, praga. Bipekod otam,
no acertamento de contas deles, na contagem dele, na finalização. Para cá, para lá você planta, para cá você colhe. Esse é um texto muito estranho, muito estranho, não é? É muito estranho pelo que vai acontecer agora, pelo que vai vir, porque até agora o texto faz todo sentido. Quando se fizesse o censo, a contagem, cada um seria responsável, teria a oportunidade de buscar a expiação da sua alma para com o Eterno. Quem está falando é o próprio Eterno, não é Moshe. Moshe está ouvindo o que o Eterno está falando. Lembra do início? Vai daber Adonai el Moshe lemor. Agora preste atenção, que agora sim vai ficar muito estranho. Preste bastante atenção. Zé itenu kol ha-over al ha-pekudim. Isto é o que vocês darão. Isto é o que vocês darão. Todos, kol ha-over, todos os que passarem pelo censo. A palavra over é a mesma palavra para ivri, hebreu. Ivrit, hebraico. Ever, um personagem bíblico. Todo o ha-over, todo o que passou. Todo o que passou al ha-pekudim. Todo o que passou pela contagem, pelas contas, pelas finalizações. Todos terão que dar. Todos terão que dar. Tenu, darão. O Yud aqui significa a ação. A ação de dar. Então todos terão que dar. Mahatzit ha-shekel. A metade de um shekel. O que é a palavra shekel? É exatamente a moeda de Israel nos dias de hoje. Eu achei muito interessante, porque se passaram mais de 2000 anos, Israel voltou a ser nação, e a moeda é a mesma que era na época de Moshe Rabbeinu. Moshe, nosso mestre. O shekel não é sheker, que significa mentira, engano. Shekel tem a ver com negociação. Shekel significa negociação. O nome que se dá à moeda corrente na época de Moshe. O valor monetário tinha um nome, assim como temos aqui no nosso país o real, assim como existe o euro, assim como existe o dólar, assim como existe o ien. Alô? Assim como existe a Libra, o ONS na Coreia do Sul, né? Iens no Japão e por aí vai. Peso argentino, né? Ok? Cada local, cada povo tem a sua moeda corrente. E cada moeda corrente tem o seu título, o seu nome. Desde que se criou o dinheiro, cada lugar foi padronizando a forma que se chamava o seu dinheiro. Então, em Israel, durante o período de Moshe, existia esse nome, shekel, que significa negociar. Negociar, fazer uma negociação. Beshekel HaKodesh. Beshekel HaKodesh. Ou seja, de acordo com o shekel HaKodesh do santuário.
pequeno. Uma moeda que era cunhada e era a única moeda que se poderia levar ao santuário. Não se poderia levar ao santuário qualquer moeda corrente nos povos. Qualquer uma que fosse, mesmo que fosse de prata, mesmo que fosse de ouro. O que é que se tinha que fazer? Tinha que se fazer um câmbio. Tinha que se pegar os recursos correntes na época, seja eles quais forem, de que povo for, e fazer o câmbio pelo shekel do santuário, o único que poderia ir para o santuário. Não se podia entrar qualquer tipo de moeda com o símbolo de um deus pagão, com o rosto de um imperador romano, que era adorado como um deus, e na moeda gravada estava escrito que ele era um deus, imperadores que haviam morrido, como César, por exemplo. Né? Não se podia, não no santuário, tinha que se fazer o câmbio, aí você trocava. Como se faz câmbio hoje em dia, quando você vai para um outro país, um país estrangeiro, e aí você faz o câmbio. Pela moeda corrente universal, você chega lá, o dólar, por exemplo, ou o euro, você chega num determinado país, essa moeda, não, apesar de ser uma moeda internacional, não é todo lugar que vai aceitá-la. O país aceita. Agora, a moeda do país é aceita em todo o país, então você faz o câmbio, você troca, e aí você pode utilizar. A mesma coisa no santuário. Só poderia ser aceito esse tipo de moeda, que era cunhada exclusivamente para isso. Então você fazia o câmbio, você trocava. A pessoa não tinha em casa isso aí, você tinha que ir fazer o câmbio. Aqui é dito que o tamanho dessa moeda, Ezrim Gerá HaShekel, Ezrim Gerá, ou seja, Gerá é no singular, é um tipo de medida da época, seria Gerot, né, o plural, mas aqui está no singular. Mahatzit HaShekel Terumal Adonai. Esse meio shekel é exatamente uma terumá para o Eterno, uma contribuição. A contribuição, ela tinha um propósito específico, tinha que ser dessa forma. A moeda tinha que ser de prata. O shekel, todo e qualquer shekel do santuário sempre foi de prata, sempre. Porque a prata significa, representa redenção, tem esse símbolo dentro do santuário. Até aí não há problema nenhum até agora. Só o fato do Eterno exigir que seja meio shekel. Por que meio shekel? Se a moeda que sempre foi cunhada era de 1 shekel, Achat shekel. Mas ele não pediu Achat shekel. Ele falou com Moshe. As moedas já existiam. Todas Achat shekel. 1 shekel. Mas o Eterno quer 50 centavos, quer a metade. Ou seja, Hatzi shekel. Daria para resolver a situação. Porque a pessoa poderia levar o shekel e dizer, olha, eu estou pagando, eu estou contribuindo aqui com esse ano e com o ano que vem. Você já deixa aí anotado meu nome. Ou vocês podem ficar com o troco. Alô, né? Não tem como dar troco mesmo. Não, pode ser um shekel mesmo, não tem problema. Eu de coração, é o terumá. Eu quero dar além do que o Eterno pediu, entre outras formas. Mas o próximo verso
o próximo verso, ele é extremamente enigmático. Não o próximo verso, mas os próximos versos. Vamos lá. Quem é que participaria desse momento? Kol ha'over, todo o que passasse, al ha'pekudim, sobre a contagem. Miben ezrim shana. A partir dos 20, ezrim, 20 anos de idade. Só os homens, as mulheres não participavam desse momento. As mulheres eram representadas pelos homens, que tinham que ter no mínimo 20 anos para participar desse evento. Vamalá iten terumat Adonai. E de 20 anos deveriam se apresentar, ou seja, ma'alá em hebraico é subir, deveriam subir até o local, se elevar, né? Momento de elevação, e realmente é um momento de elevação, vamos entender. E eles deveriam dar essa contribuição ao Eterno. Agora que é enigmático, gente, muito enigmático, muito, bastante. E interessante também. E bonito também. Re'ashir, o rico, alô, lo iarbe, o rico não dará mais. Ou seja, o rico poderia dizer, o Eterno pediu meio shekel, eu só tenho um shekel. Eu não tenho problema, eu posso dar um shekel. Contribuindo dessa forma para o Mishkan, para o santuário, para o tabernáculo. Na época era o tabernáculo. O rico não dará mais. Hadal, e o pobre, lo imeit. Meat, pouco. O rico não dará mais e o pobre não dará menos. Não dará pouco, não dará menos. O rico poderia dizer, não, eu vai compensar o pobre. O pobre não precisa dar nada, não. Eu dou o dobro do que está me pedindo. Não, o rico não poderá dar mais. E o pobre não poderá dar menos. E repete. Mi mahatzit hashekel latet et teruma Adonai lechafper al nafshoteichem. O rico não dará mais, o pobre não dará menos do que meio shekel para que possa, para apresentar a contribuição do Eterno para expiação sobre a alma de vocês. Então, quando se trata desse momento que envolve uma contribuição e ao mesmo tempo a simbologia da expiação, o rico e o pobre, eles eram colocados pelo Eterno aqui no texto como no mesmo degrau, no mesmo lugar. O rico não está acima do pobre e o pobre não está abaixo do rico. Esse ensinamento é muito bonito. Para o Eterno, o rico não é mais e o pobre não é menos. É isso que o Eterno está querendo dizer. O rico não deve se sentir. O rico não deve se sentir, né? Não deve sentir superior. Pronto. E o pobre não deve se sentir inferior para o Eterno no que se refere a
expiação da alma. Todos são iguais. A alma do rico não vale mais que a alma do pobre. A alma do pobre não vale mais que a alma do rico, ou não vale menos que a alma do... Ou seja, todos são iguais. Nefesh tahat nefesh. Alô, nefesh tahat nefesh. Alma é igual a alma. Ser humano é igual a ser humano. É uma contribuição. O rico também não poderia dizer: eu contribuí mais. Exigir que as coisas fossem como ele queria. Por quê? Porque ele contribuiu mais. O pobre também não deveria se sentir inferior pelo fato de ter contribuído menos. E dessa forma imaginar que tem menos direitos. Não! Nefesh tahat nefesh. Alma é igual a alma. Para o Eterno não existe diferenças entre quem é rico e quem é pobre. O Eterno não vê dessa forma. O mundo vê. O Olam Hazé, este mundo, vê sim. E diferencia quem tem mais do que tem menos. Para este mundo, para as pessoas deste mundo, para esse sistema, não importa se uma pessoa é melhor do que a outra, se uma pessoa tem mais caráter que a outra. Para este mundo importa se ela tem mais dinheiro do que a outra. É isso que importa, é isso que fala mais alto. Para o Eterno não. Para o Eterno. Mas nós chegamos agora numa situação muito delicada mesmo. Como é que se poderia fazer? Como é que se poderia resolver? Aí vocês estão vendo novamente a foto do shekel, Hat shekel. Olha aqui, moeda que foi inclusive reproduzida nos dias de hoje. Vocês estão vendo na tela agora, com o mesmo tamanho. O mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Pequenininha. Eu não vou pegar agora nela porque hoje é Shabat. Não quero pegar. Eu tenho aqui. Tá guardado aqui. Tenho as moedas de Israel. Tenho todas aqui. Eu sempre viajo para lá. Eu sempre trago moeda de lá. A gente tem esse contato o tempo inteiro. Mas não vou pegar agora porque é Shabat. E eu estou mostrando aqui porque é exatamente a mesma moeda. Até a flor aqui é a mesma, tá vendo? Mesma flor. Foi refeita. Só foi colocado aqui o símbolo do povo de Israel. Mas da mesma forma que o shekel, tá? Mesma coisa que está escrita aqui também. E aqui vocês estão vendo o símbolo do número 1, né? Aqui o Aleph, que denota o número 1, a escrita da época do início do segundo templo. E aqui o numeral 1 realmente de número mesmo, os dias de hoje. Mas é exatamente a mesma coisa, né? É a mesma moeda, só que ela foi refeita, recriada. Só que essa moeda aqui, ela é corrente em qualquer lugar em Israel, tá? Essa aqui era apenas para o santuário. Um shekel, moeda de um shekel. Mas aí nós temos um problema sério agora. Como é que se poderia cumprir uma questão dessa, um mandamento desse? Já que o rico não poderia dar mais, e nem um pobre menos. E cada homem de 20 anos para cima deveria levar e apresentar essa terumá ao Eterno para expiação da alma deles. Perceba que o texto o tempo inteiro fala deles. Apesar de colocar, o Eterno colocar a individualidade na prestação de contas, mas ao mesmo tempo ele coloca eles.
Expiação da alma deles. Isso é bem interessante. Porque é exatamente esse é exatamente a única forma sem danificar a moeda que você poderia pensar. Então eu vou pegar a moeda do shekel e vou cortar no meio, vou serrar ela no meio e vou levar só a metade. Só que aí você iria danificar a moeda, você iria danificar o símbolo e dessa forma estaria invalidada a sua terumá. Então, que raio de coisa que poderia fazer? Porque se a moeda é um shekel e só aceita meio shekel, claro que todo e qualquer ser humano, não importando se ele era rico ou pobre, se ele levasse essa moeda para o santuário, estaria invalidada também pelo fato de ele estar levando além do que o Eterno exigiu na terumá. A terumá, como vocês já aprenderam, é uma contribuição específica. Você não pode, se você quer contribuir, ela tem que ser feita de coração, óbvio. Quando fala terumá, já denota isso, é algo de coração, porque está escrito lá em Shemot, tá? Na Parashá número 19, certo? Shemot 25, não é isso? Eu estou enganado, ou é o contrário? Shemot 25, com certeza. É Parashá 19. E está escrito, tem que ser voluntário, de coração voluntário. Isso é uma terumá. E o texto fala o tempo inteiro sobre a terumá. Então, você faz se você quiser. Porém, tem que ser feito da forma que o Eterno pediu. Porque a terumá não é qualquer coisa. Ah, eu vou levar isso. Não, você tem que levar aquilo que o Eterno pediu. E a quantidade que ele pediu. Porque lembre-se, se você levar mais, você vai ser impedido de entrar. Como aconteceu com o povo, quando levou a mais do que foi solicitado. E Moshe ordenou que o povo parasse de continuar levando as terumot, as contribuições. Então o Eterno exige que seja meio shekel. Quer contribuir? Quer, ok, mas tem que ser meio shekel. Como é que vai fazer para não invalidar essa terumá? Só existe uma forma, só tem uma forma desse assunto ser resolvido, dessa questão ser resolvida, tá? Só existe uma maneira, um jeito, que é exatamente dois seres humanos se juntando, dois homens se juntando e fazendo juntos a contribuição, através de uma única moeda, um shekel, Hatsi de um, Hatsi do outro, metade de um e metade do outro. Ou seja, não existiria ninguém que fizesse a contribuição sozinho. Ninguém poderia dizer, eu fiz. Não, nós fizemos. Eu contribuí. Não, nós contribuímos. Então, aquele que se humilha dessa forma, o ser humano aprende a se humilhar. Aprende que a redenção dele, que é individual, ele depende do próximo para alcançá-la. Gente, presta atenção. Ninguém consegue guardar os mandamentos sozinho. Ninguém. Você sempre vai precisar do próximo para guardar os mandamentos. Por exemplo, como é que você vai cumprir o mandamento de tzedakah, de ajudar o necessitado, de fazer justiça no sentido de ajudar o necessitado? Como você vai fazer? Sozinho. Só você. Você vai precisar de quem? De alguém para receber a tzedakah. Ou seja, de alguém para ajudar. Se não tiver ninguém que você ajude, se você não ajudar ninguém, você não cumpriu o mandamento. Como você vai cumprir o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, se não tiver um próximo para você? Se você não tiver próximo de ninguém, se você se isolar numa cabana, você vai amar quem? Só você mesmo. Quem você vai ajudar se você estiver sozinho, trancado, sem ver ninguém? Como você vai cumprir o mandamento
de ser honesto se você não tiver um relacionamento com as outras pessoas? Que honestidade não é somente em relação a dinheiro, não em relação a negócios, mas em relação a tudo na vida. Você é honesto com alguém quando você fala com alguém. Você é honesto com alguém quando você dá um conselho para alguém. Você é honesto com alguém quando você fala realmente, quando aquela pessoa te pergunta algo e te pede um conselho, te pede uma informação. Ou seja, enfim, é honesto com alguém num relacionamento, é honesto com alguém numa amizade, é honesto com... E por aí vai, não é só em relação a dinheiro. Mas o que eu quero dizer a vocês, se a pessoa se isolar, se a pessoa estiver sozinho e quiser resolver tudo na vida sozinho, como ela vai alcançar a redenção, a remissão dos pecados, o perdão? Como ela vai alcançar, como ela vai obedecer mandamentos? Não vai nunca! Por isso que a Paraxá Kedoshim, santos, que nos ensina a sermos santos, ela nos diz exatamente que santidade não é se isolar. Santidade é obedecer os mandamentos junto com todas as pessoas, sendo elas boas ou não. Como é que você vai cumprir o mandamento de não colocar um obstáculo no caminho do cego ou de nem amaldiçoar o surdo se você não tiver contato com as pessoas? E de repente se deparar com pessoas com necessidades especiais? Entenderam? Baruch Hashem. Então é assim, meus irmãos, meus amigos, meus queridos da Techuvá, que estão me escutando agora. Nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos uns dos outros. Somente assim alcançaremos a redenção, a expiação dos nossos pecados. Se nós praticarmos o amor, só vale a pena a vida humana se nós amarmos. Se através de nós o amor do Eterno for realmente resplandecido, se a luz do Todo-Poderoso for realmente resplandecida, e essa luz, esse amor, só é resplandecido através de obras, de práticas, não através de palavras. As palavras são vazias e não servem para nada. Você não enche nem um balão com as palavras. Um balão de festa, você nem enche. Vá, pega um balão e começa a falar. Um balão. Não enche. Não vale nada. Conversa para boi dormir. O quê? Alô, hein? O que vale mesmo são as práticas. E a gente só pratica no dia a dia com o próximo. Os maiores mandamentos são considerados os mandamentos que envolvem o próximo. Os menores são aqueles que só nos envolvem. Mas a maioria dos mandamentos são mandamentos que envolvem o próximo. Não falar mal do próximo. Não levantar boatos. Não odiar o próximo no coração. Ser honesto. Falar a verdade com o próximo. Não levantar falso testemunho. Não cometer assassinato. Não roubar. Não adulterar. Alô. Não cobiçar o que é do próximo. E por aí vai. Entenderam? Nós precisamos uns dos outros. É impossível alcançarmos a redenção se nós nos isolarmos como os essênios faziam, que se isolavam. E por isso disse Yeshua: os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Que eram assim que os essênios se intitulavam, filhos da luz. Está em todos os escritos dos essênios. Para eles, santidade era isso.
viver numa montanha, enclausurados, tomando banhos de purificação diários, com rituais de purificação extremamente rigorosos, vestir branco, não conversar com pessoas que não fossem do grupo deles. Alguns não se relacionavam com mulheres, não queriam encontrar com ninguém, não queriam falar com ninguém, queriam ficar só na deles ali, em oração, em oração, em oração. E cadê a ação? Alô, cadê a ação? É totalmente diferente do que ensina a Parashá Kedoshim. Não queriam se misturar e se contaminar com o mundo. Porém, a Torá nos ensina que nós estamos no Olam Hazé, nós estamos neste mundo. E assim como a Torá ensina, foi o que Yeshua ensinou claramente, nós somos luz. Você é luz. Você é o sal da terra. Então, não é você se afastar para não se contaminar com o mundo. Não, é você dar gosto a esse mundo. É você iluminar esse mundo. É você ser essa menorá que linda aqui, ó. Desse desenho maravilhoso que a Lena fez e me presenteou. Ô, Lena, todo dia que eu entro nesse escritório aqui, eu lembro de você, viu? Da sua família. Iluminar, ser luz, como a Torá. Ser sal, a Torá é o sal da aliança. E a luz que ilumina. Então, temos que ser todos os dias a Torá. A Torá tem que ser viva em nós. Isso Yeshua ensinou. Ele, chamado a palavra que se fez carne. Ou seja, a palavra que está viva. Você também é a palavra que se fez carne quando pratica a Torá. Porque a Torá é viva quando é praticada. Quando ela não é praticada, ela está morta. É um livro escrito somente. Não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum. Nada. Nada. Mas se é praticada aqui, se eu leio que eu devo amar o meu próximo e eu amo, essas letras aqui, que as letras matam. Só a letra não vale nada. Mas quando você pratica, isso que Shaul falou. Quando você pratica, isso é a vida, ela tá viva. O que adianta a letra aqui? Não adianta nada. Ela só é viva quando ela está no corpo de alguém. Quando ela se faz carne. Isso que o Hanan falou. Mas tem que entender Torá, entender o hebraico para poder entender essas coisas. Por isso que não é bom você estudar os escritos nazarenos sem antes estudar entendeu? Só as letras aqui, não nada. Tem gente que tem 10 Bíblias em casa. Abertas até. E a vida é um desastre. A vida é terrível. A vida é completamente... A família é completamente destruída. Tem gente que não tem só em casa, não. Ainda no painel do carro, ainda abre no Salmo 91 ou no Salmo 23. Alô! Coloca na empresa também aberta uma Bíblia gigantesca. E é tudo destruído. A empresa cheia de falcatrua. Roubando impostos, sonegando impostos, por aí vai. O que adianta? Tá ali a Bíblia ali, as letras santas. Essas letras matam, estão mortas. Não é que matam, o texto não é esse. O texto é, estão mortas. O que Shaul disse foi o seguinte, ó, as letras aqui estão mortas. Quando elas incorporam na gente, ou seja, quando elas adentram o nosso coração, o que é que elas se tornam? Vivas. Não é o espírito vivifica, não. Não é espírito, é vida. Elas têm vida. Não é que mata. Elas estão mortas.
escrito no papel, aquilo está morto. Mas quando é praticado, é porque ela adentrou a nossa vida, ao nosso fôlego de vida, e estamos praticando. Quando Yohanan diz de Yeshua, o verbo, a palavra, davar, a palavra se fez carne, a Torá se fez carne, ou seja, porque ele está praticando aquelas letras ali, que já estavam escritas há milhares de anos, mas estava morta diante de Israel, porque ninguém estava praticando. E aí vem Yeshua, o Galileu, e começa a praticar a Torá. E essas letras que estavam mortas agora ganharam vida. A palavra que estava morta agora tem vida. E Yeshua fala a mesma coisa de mim e de você. Vocês são luz do mundo, vocês são o sal da terra. Por isso não pensem que vim abolir a Torá. Que loucura é essa? Que maluquice? Não, muito pelo contrário. Eu vim tornar plena, ou seja, eu vim praticá-la para que ela seja plena, para que ela esteja viva. Quando você pratica a Torá, a palavra se fez carne aí em você, na sua vida. Tem que praticar. Não pode se isolar. E para praticar, você precisa do próximo. Então não reclame. Você que está me ouvindo, não reclame, não reclame. Quando alguém vier tirar a sua paz, o seu sossego. Sabe? Quando alguém vier tirar a sua paz e o seu sossego. Porque é uma maneira, uma forma de você colocar em prática a Torá. Agradeça por cada mandamento que você cumpre. Cada mandamento que você cumpre é uma lâmpada que você acende, sabe? É uma luz que você traz ao mundo. É um sal, é um gosto que você dá a esse mundo que está xoxo, sem gosto. Completamente sem gosto. Muitos perderam a razão de viver, muitos perderam o gosto pela vida. Preciso sal para dar gosto. A pessoa mastiga, não sente nada, rapaz, parece uma borracha. Estou mastigando a borracha. É preciso sal nessa vida. E esse sal é através de quê? Dos mandamentos que você cumpre. Quando você demonstra honestidade, você traz gosto para a pessoa. Muita gente fala, dá gosto ver uma pessoa assim. Aí que a gente retoma a vontade de viver. É aí que a gente passa a acreditar no ser humano. Eu já ouvi muito isso. Só pelo fato de você devolver um troco, a pessoa fala, meu pai, eu já tinha perdido a esperança no ser humano. Aí você devolve essa esperança a alguém. Não, o ser humano tem jeito sim. A nossa humanidade, nós como seres humanos temos jeito. Todo ser humano tem a sua hora, cada coisa tem o seu lugar. Não perca a esperança no ser humano, não. Nós não seremos exterminados. Por quê? Porque sempre haverá luz e sal. Sempre haverá amor, ahavá. E é o amor que cobre as transgressões. E é o amor que manterá vivo o ser humano. A principal criação do Eterno. Não é por meia dúzia de gatos pingados que você vai desistir da vida, não! Existe luz por aí. E essa luz cada vez mais está se multiplicando. Existe sal por aí. E esse sal cada vez mais está dando gosto a essa vida. Não perca a razão de viver, o gosto pela vida. Ainda há tempo de você obedecer os mandamentos e saber o gosto que é da vida. É uma delícia. Que coisa boa é cumprir e obedecer mandamento.
torna você mais humilde, e você passa a dar mais valor à vida humana. E você passa a agradecer ao Eterno só pelo fato de existir. É uma maravilha. A nossa existência é uma maravilha. Nós existimos. Estamos vivos. Estamos respirando esse ar. Estamos vivos. Isso quer dizer que temos chances, oportunidade, porque é o que o Eterno deseja para todo ser humano, de passar toda a eternidade com Ele. Então, quando se trata da redenção, quando se trata da alma humana, não se considere maior, não se considere melhor do que o próximo. Não importa se você tem mais dinheiro, se você tem mais títulos acadêmicos, conhecimentos. Nefesh, tahat nefesh. Alma é igual a alma. Okay? Somente assim. Somente dessa forma, o Eterno desenvolveu uma forma, uma maneira para fazer o ser humano pensar, pensar e pensar. Eles chegaram a essa conclusão. Só dá para cumprir esse mandamento se juntando com alguém. Ninguém jamais poderia levantar a voz e dizer: contribuir sozinho com a minha redenção. Não. Sozinho não. Sozinho ninguém consegue. Você precisa de alguém. Sempre. Sempre. Você precisa do próximo. Porque não é uma tábua só. São duas. Shnei luchot. Duas tábuas. Shnei luchot avanim. Duas tábuas de pedra. A primeira relacionada ao Eterno. E a segunda ao próximo. Então, meus irmãos, tira essa ideia da cabeça. Que você não precisa de ninguém. Você precisa sim. Você precisa do próximo. Senão você nunca vai alcançar a sua redenção. A redenção da sua alma. Bom, eu quero trazer para vocês um texto dos escritos nazarenos, dos Ketuvim e Natserim. O maior tesouro judaico que a humanidade já viu. Um texto bem significativo que você só entende quando você lê essa porção. Se você leu esse texto e não leu essa porção e não ouviu as explicações que eu trouxe, você vai ler o texto agora, você teria lido o texto agora e não teria entendido absolutamente nada. Mas agora você vai entender muito bem o que o texto realmente diz. Vamos lá? Vamos lá. Então, por favor, Matitiahu, Mateus, capítulo 17. Matitiahu, capítulo 17. Vou dar um tempinho para vocês aí, tá bom? Vocês acharem. 17, verso 24. Vamos lá. Matitiahu, capítulo 17. Abençoado seja o Eterno. Vamos lá. Vai rir que voam Kefarnahum. E aconteceu que, chegando eles a Kefar, vilarejo, aldeia de Nahum, possivelmente o profeta Nahum, dizem que era o local onde ele vivia, Kefarnahum, noroeste do Kinneret, do mar da Galileia, do lago da Galil, abastecido com as águas do Jordão, vila de pescadores, local extremamente simples, de pessoas simples. A grande parte dos moradores trabalhavam com pesca, porque a cidade estava à beira do lago, né? Hoje só existem ruínas, como disse o próprio Yeshua quando amaldiçoou a cidade. Três cidades que estão próximas, inclusive, Kefarnahum, Betsaida e Corazim, que muito viram os sinais, as palavras de Yeshua, mas a maioria deles não se arrependeram.
Yeshua falou, e houve realmente a destruição dessas 3 cidades durante um grande terremoto no 4º século. Cidades essas que não foram mais reedificadas. Só existem ruínas dessas cidades. Quefarnahum, onde morava Yeshua junto com Shimon Kefa, durante o ministério de Yeshua, Vaigishu Hamemunim, e aproximaram-se os coletores Al-Mahatzi HaShekel, exatamente o texto que está na Torá, exatamente o texto que está na Parashá Kitzá. Mesma coisa. Isso você só vê no Ivrit, no hebraico. No hebraico. O que aconteceu com a câmera aí? Deu um problema na câmera, foi? Alô, hein? Vamos lá? Vamos consertar isso aí, pessoal. Conserta aí, vamos. A câmera. Vamos consertar. Pronto, agora sim. Opa, alô, agora sim. Consertou, pronto. Mesma coisa que está na Parashá Kitzá. Quem? Ok. E aproximaram-se os cobradores, os coletores sobre o meio shekel. Com certeza eram esses coletores funcionários lá do Beit HaMikdash, que trabalhavam, eram servos do sacerdote. Shimon, eles se aproximaram de Shimon, Vayomeru, e disseram: Alô, Ishalem Rabichem et Mahatzi HaShekel? Não pagará o mestre de vocês o meio shekel? O mestre de vocês não pagará Ishalem o meio shekel? Já estava se tornando uma cobrança, apesar que, na verdade, era uma terumá, ou seja, a pessoa tinha que fazer isso de coração, voluntariamente. Mas no 1º século, eles iam até as pessoas, ao que estamos vendo aqui, principalmente pessoas que estavam afastadas de Jerusalém, que poderiam alegar que não teriam condições de levar por estarem longe. Então o sumo sacerdote, que eram pessoas muito ligadas às riquezas, alô, não era? Na época de Yeshua, com certeza, o sacerdócio na época de Yeshua era totalmente controlada pela família de Hanan, desde o ano 15, quando ele assumiu. Ele cessou, ele acabou com as antigas turmas que funcionavam muito bem e passou a ele mesmo fazer as próprias turmas que eram exatamente parentes dele, na sua grande maioria seus filhos. E quando teve um que não era filho dele, era considerado como filho, que era o seu genro. Exatamente o sumo sacerdote da época de Yeshua. Yosef Bar Caiafa, também conhecido como Caifás, mas está totalmente errado chamar de Caifás, porque na verdade Caifás, se você quiser chamar assim, era Caiafa na verdade, mas Caifás era o nome do pai dele. Yosef Bar Caiafa, Yosef filho de Caiafa. Bar é filho em aramaico, Ben é filho em hebraico. Hallo Ishalem Rabichem et Hamahatzi HaShekel, não pagará o mestre de vocês o meio shekel? Vayomer, e disse Ren, sim. E disse,
Vaiavô Habaitá, e entrou na casa. Vai Kadmenu, e antecipou-se Yeshua, Lemor, dizendo, Yeshua está dentro de casa, Ma'ige Liberra Shimon, Mimi Ikiru Malchei Haaretz, Mechem Vamas, Mibneihem, ou Mi Hazarim, hein, Shimon? Alô, Shimon, de quem os reis da terra, Yeshua está chamando os sumos sacerdotes dos reis. Reis. Porque eles eram tão ricos como os reis. Porque somente nesse período os sumos sacerdotes eram ricos. Por quê? Porque o sumo sacerdote e os sacerdotes, consequentemente, eles não poderiam acumular riquezas, eles não tinham herança, eles não tinham posses. Mas esses da época de Yeshua eram podres de ricos. Tinham casas, tinham servos, tinham tudo. Essa alegoria é bem interessante. Ô Shimon, de quem os reis... Shimon, por favor. Ma'irigué, o que medita, libera no teu coração, Shimon. Medita aí, Shimon, pensa aí no teu coração. Mimi, de quem Ikiru pegarão Malchei Haaretz, os reis da terra, Mechem, as taxas, vamas e tributos dos filhos deles ou dos estranhos. Vaiomer Elav, e diz para ele, Min Hazarim, dos estranhos. Vaiomer Elav Yeshua, e diz para ele Yeshua, Lahem Hafshim Hem Rabanim. Bom, se é dos estranhos, então Hafshi, Hofshim, livres, Hem, eles, Rabanim, livres são eles, os filhos. Os filhos estão livres dessa contribuição que simboliza a remissão da alma, a expiação da alma. O que Yeshua quis dizer? Que eles eram filhos do Eterno, que eles já tinham a remissão da alma, redenção da alma, expiação da alma. E que não fazia, portanto, sentido nenhum aquela contribuição. Até porque ela era uma terumá. Bom, vem o verso 27. Éfes. O que é isso? Éfes, em hebraico. Éfes. Nada. Zero. Zero. Éfes. Até os dias de hoje. Éfes é zero. Nada. Vazio. Éfes Hamesh Arba Tesha Shmone Shmone Hamesh Shesh Shmone Achat. Esse é o meu telefone lá de Israel, novo. Éfes Peniten Mokesh. Mas nada de escandalizar Lifneihem, diante deles. Nada de escândalo diante deles. Se você falar isso para eles, vai ser um escândalo. Eles vão se escandalizar. Vai haver briga.
E no caminho que chuvar não pode ter briga. Pequeno. Não pode ficar discutindo, brigando, se engalfiando com as pessoas. Não, 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 não. Por favor, não. Nada de briga, Shimon. Mas você pode interpretar esse Éfeso também de outra forma. Mas é claro que não vai encaixar aqui, mas eu posso interpretar da seguinte forma. Eu não tenho nada aqui, viu, Shimon? Tô zero, ó. Alô, eu não tenho um centavo aqui. Quiçá meio shekel. Ou ahat shekel. Só tinha moeda de ahat, de um shekel. Então faz o seguinte, Shimon. Lech. Lembra dessa paraxá? Lech, lechá. Lech, vá. El, para Hayam, para o mar, porque era assim que ele era chamado mesmo. Você olha para aquele lago, pela dimensão dele, parece realmente um mar. Parece um mar. Mas não era mar, todo mundo sabia que era um lago. Kinneret. Vá para o mar. Verrachiler, e é pertinho, viu, gente? Pertinho. Alguns metros ele chega no lago. Da casa de Shimon até o lago, ele chega. Não é que ele ia andar 10 quilômetros e demorar. Não, o pessoal estava esperando. E Yeshua disse: vá ali para o mar, verrachiler, e envie ou lance racá. Racá, o que é racá? O anzol. Velacartá, e pegarás et hadag, o peixe, asher e a alé, que quando subires ele, rishoná, o primeiro que subires, o patartá, abrirás et piv, a sua boca, o matzatá, e encontrarás, Baruch Hashem, boshekel kesef, e encontrarás dentro um shekel de prata. Que coisa incrível, né? Otô, nele. Kar, pegue, veshalem, lahem, baadi, u baadecha. Pegue e pague para eles a minha parte, o baadecha, e a tua parte. Mas ao pé da letra aqui é adi, que vem do termo ed, em hebraico é testemunho. Ed de novo, testemunho. Dê para eles no meu testemunho e no teu testemunho. São dois testemunhos de pessoas que são unidas, que precisam um dos outros. E Yeshua disse: eu preciso de você, Shimon, você precisa de mim. Eu só posso ser luz se tiver alguém para que eu possa demonstrá-la. Eu só posso ser luz se eu cumprir o mandamento diante de alguém, para alguém, se eu abençoar alguém, se eu perdoar alguém. Se diante de alguém eu respeitá-la, como Yeshua respeitou essa corja desses sacerdotes que enviaram um servo, e Yeshua os respeitou. Yeshua respeitou, não escandalizou, não procurou briga. Foi humilde, não arrogante, dizer eu não vou pagar porque eu não preciso. Não, ele não foi arrogante, ele foi humilde. E sabia o significado do meio shekel. E estava junto com o Shimon. E mostrou a Shimon: Shimon, o meu testemunho e o teu testemunho tem o mesmo peso diante do Eterno. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu preciso de você, Shimon. E você precisa de mim. Eu te amo, Shimon, e você também precisa me amar. Porque você tem que amar o próximo como a si mesmo. Eu sou honesto com você, Shimon, você tem que ser honesto comigo. Porque a minha alma é igual à sua.
A sua é igual a minha não vale mais que a sua, e a sua não vale mais que a minha, porque nós somos todos iguais. Por melhor que seja o ser humano, mas diante do Eterno, as almas são iguais. O ser humano tem o mesmo valor, é isso. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ah, mas aquela pessoa é horrível. É horrível. Mas ao que se refere à expiação da sua alma, o peso dela é o mesmo peso meu. O amor que o Eterno tem por aquela alma é o mesmo amor que ele tem pela minha. Não importa a quantidade de pecado do ser humano. Não importa. O amor do Eterno, o amor, o verdadeiro amor, ele é incondicional. Então, você que está me escutando agora, você que está me escutando aí, hein? Alô? Você não pode jamais continuar com esse pensamento se vitimizando, achando que foi um erro ter existido, que foi um erro ter nascido. Eu sei que você pode já ter escutado muito isso na sua vida. Você foi um erro ter nascido. Não dê mais ouvidos a isso, não. Dê ouvidos àquele que te criou. Aquele que criou o ser humano. E ele não tem prazer na morte do ímpio. Está escrito. Ele deseja que o ímpio se arrependa, volte para ele, faça chuvar. Então eu digo para você agora, da parte do Eterno, de acordo com a Escritura Sagrada, que é a base da nossa fé, da nossa confiança, de acordo com o seu contexto original, que o Eterno ama você igual ele me ama, igual ele ama qualquer ser humano. Não existe ninguém, nenhum ser humano que o Eterno ame mais do que o outro. Não, ele ama a todos. O amor dele é incondicional. Independe se você o ama ou não. Independe se você é bom ou mal. Independe. O amor dele é incondicional. E é igual. Pare de se vitimizar. Ouça essa voz que está falando com você agora. E volte para o Eterno. O único que realmente te ama. Verdadeiramente. Incondicionalmente. Ele só aguarda você voltar para ele. Para amá-lo também. E você pode começar isso através do próximo, que está perto de você. Aquele que está perto de você, que você precisa tanto para alcançar o Eterno. A gente alcança o Eterno através do próximo. Incrível isso, né? A gente alcança o Eterno através do próximo. Por isso que os mandamentos relacionados ao próximo são os maiores mandamentos. Assim a gente chega ao Eterno. Perdoando o próximo. Por quê? Só seremos perdoados se nós perdoarmos. Entenderam aqui, gente? Esse texto lindo dos escritos nazarenos. Bem significativo. Bem significativo. Uma moeda, olha o significado. 2 pessoas estão contribuindo. Porque é assim que sempre foi. Ninguém faz nada sozinho. Shimon aprendeu essa lição. A lição da Torá. Através de Yeshua. É um testemunho. Um testemunho que ele deixou para mim e para você.
Eu quero, essa parte final do nosso estudo, aproveitar que nós estamos falando do meio shekel, quero trazer uma história para vocês, uma história bem interessante. Uma história bem interessante, muito interessante. Nesse instante. Uma história interessantíssima. Uma história dos idos do ano 66 até o ano 71. Que eu quero trazer para vocês agora. Preste bastante atenção nisso. Tem tudo a ver com esse meio shekel. Vamos lá. O que é que eu quero mostrar para vocês? No ano 66 da nossa era, Israel foi completamente cercado pelos romanos. Quando houve uma grande revolta, na época, o imperador Nero, foi exatamente quando houve o término da reforma do Segundo Templo, patrocinada por Hordos Hagadol, que durou dezenas de anos essa reforma. Bem depois da morte dele, ela só veio ser concluída no ano 66. A reforma do templo, quando o templo realmente ficou uma das coisas mais incríveis da face da terra, quando finalizou essa reforma, foi quando Nero, cheio de orgulho, quis enviar, quando soube do término da reforma, a sua estátua ou pedaços da sua estátua para ser colocado no templo. Foi totalmente negado pelos líderes religiosos da época, pelos sacerdotes, obviamente, e o povo se revoltou. Houve uma grande revolta, e aí Nero ordenou que o exército romano contesse a revolta. Mas a revolta foi uma revolta muito grande. Eles já não suportavam mais o domínio romano, ainda mais agora, quando o imperador romano quer intervir exatamente naquilo que os romanos não interviam, que era exatamente na vida religiosa do povo. Até então, os romanos davam plena liberdade para eles exercer a sua fé da sua maneira, da sua forma, sem interferir. Apesar que os romanos já interferiam, minando cada vez mais, através dos sacerdotes, por exemplo. Era uma forma de controlar. Mas, quando houve essa interferência claríssima com imagem de idolatria, chamada abominação que causa desolação, como fez na época, no século passado, Antíoco Epifânio, que profanou o templo através da imagem de Zeus que ele colocou no altar de sacrifício. Era onde o Nero também queria colocar a sua imagem. Inclusive, acabou ficando essa imagem lá em Cesareia Marítima. O pé, apenas o pé da estátua, um pé imenso que está lá até hoje, de mármore. Então houve uma grande revolta e os judeus reviveram a mesma coisa que aconteceu com os macabeus. A história de Hanukkah. É a mesma história, a história é a mesma. A abominação que causa desolação. Tentaram contaminar o altar, mas houve uma grande revolta e o tempo é o mesmo. São 3 anos e meio de cerco, como foi com Antíoco Epifânio, assim foi com os romanos. A diferença é que Antíoco Epifânio, ele no começo parecia que ia conseguir vitória, porque ele conseguiu profanar o templo, ele conseguiu colocar a sua estátua lá, a estátua de Zeus lá. A diferença é que os romanos não conseguiram, e a luta foi ferrenha, muito sangue derramado, um horror a guerra, mas os romanos não conseguiram profanar o templo. E apesar de Antíoco Epifânio ter profanado o templo,
ele foi repelido no final e o templo foi rededicado. Apesar dos romanos não conseguirem profanar o templo no início, eles destruíram o templo no final. E aí o que aconteceu? Nero logo vai morrer, ele começa essa guerra, mas ele vai morrer. E os outros e são vários imperadores que vão assumindo um atrás do outro, até que chega no ano 69 da nossa era, um ano antes de finalizar, um ano antes do templo ser destruído. E aí o imperador da época era exatamente o Vespasianus, Titus Vespasianus, Flávios Vespasianus. O Titus Vespasianus era o filho, que era o comandante do exército. Faltando um ano, os sacerdotes da época mandaram cunhar o shekel de uma forma diferente, com uma escrita diferente. Além disso, com um desenho diferente. E essa foi a moeda que foi cunhada, vocês estão vendo agora na tela, exatamente para esse momento. Quando chegou no ano 69, as esperanças do povo de vitória sobre os romanos, cada vez que passava, diminuía. Porque eles brigavam mais entre si até. A ameaça maior era dentro deles, porque os zelotes, eles traziam mais peso e horror para os judeus do que os próprios romanos. Os sacerdotes, então o povo estava desacreditado. Então os sacerdotes mandaram fazer essa moeda. E essa moeda é bem significativa, porque aqui vocês estão vendo a tamareira, o símbolo da prosperidade, o símbolo da fartura, o símbolo da riqueza de Israel. E essa tamareira, ela está dando frutos. Vocês estão vendo aqui. Dá para ver na moeda perfeitamente. A ponto de encher dois cestos cheios aqui. Estão vendo? Dizem que esses 2 cestos simbolizam exatamente as duas casas. A casa de Israel e a casa de Judá. E era tanta tâmara que dava perfeitamente para as duas casas. Eu não tenho certeza sobre isso. Mas o que eu tenho certeza é o que está escrito na moeda. O que está escrito na moeda de todo o judeu que pegaria aquela moeda e lembraria do meio shekel, ele junto com o seu irmão, ele iria ler Legeulat Sion, pela redenção de Sião. Pela redenção de Sião. Sião será redimida. Sião será redimida. Esta moeda era uma forma, uma maneira de levantar a moral do povo. Essa moeda era uma maneira, era uma forma de trazer de volta a esperança que estava completamente acabada. Porém, não adiantou nada, os romanos destruíram a cidade, acabaram com tudo, arrasaram com tudo um ano depois. E com certeza essa moeda chegou até as mãos do imperador, porque eram milhares delas. E ele teve acesso a essas moedas. Por que a gente sabe disso? Porque Vespasianus, ele simplesmente, olha só o que Vespasianus fez. Vespasianus, ele mandou cunhar um ano depois, no ano 71, é o que está marcado na moeda, ano 71. Aqui está o nome dele, Vespasianus.
Tá ele aqui. O seu busto. E aqui ele mandou fazer de forma sarcástica para responder à moeda dos sacerdotes. Ele coloca ele, Vespasianos, o Todo-Poderoso, comeu todas as tâmaras. E aqui está uma mulher chorando porque não tem nenhum dos 2 cestos. Não tem o cesto de tâmara. Porque Vespasianos comeu tudo. E colocou ainda Iudéia capta. Judéia capturada. Judéia capturada, derrotada, destruída. O que é que ele fez aqui? O que é que fez Vespasianos? Tripudiou contra o povo do Eterno. Tripudiou. Fez chacota. Brincou com a destruição que era iminente. Yeshua já tinha dito que o templo seria destruído. Ainda estava em reforma na época dele, mas já era uma coisa espetacular. E ironia das ironias. O templo ficou pronto para começar o período de 3 anos e meio para ser destruído. Depois de tantos anos, mais de 40 anos de reforma. O Eterno, ele se atenta muito aos detalhes. Vocês vão notar isso ao longo do conhecimento que vocês vão tendo do Eterno. Vocês vão notando uma coisa muito interessante. O Eterno, ele se apega muito aos detalhes. Muito. Ele pega as palavras que as pessoas dizem, ele observa, ele ouve, ele escuta, ele guarda. E na hora certa ele traz a resposta. Iudéia capta. Todas as tâmaras o imperador comeu. Como eu queria que esse imperador tivesse vivo hoje. Como eu queria que ele tivesse vivo para ver o que esse povo, que ele destruiu tanto, que ele trouxe tanto terror e morte e destruição, o que esse povo se tornou hoje. O que a Judéia se tornou hoje. Como eu queria que ele visse as tâmaras novamente cheias, como estão descritas com muito orgulho na moeda que Israel fez. E muitas vezes você vai a Israel, pega essa moeda e você não sabe realmente o que é. Olha aqui, ó. Está escrito aqui em hebraico. Legeulat Sion, pela redenção de Sião. Ele tripudiou, Vespasiano tripudiou do povo. Como se a Judéia estivesse acabada e não tivesse mais esperança. Baruch Hashem. Tem gente que não acredita no Eterno. Tem gente que não acredita na Escritura. Tem gente que não acredita, mas ele deixou para todo ser humano, porque ele ama o ser humano, as profecias. Ele deixou para o ser humano as profecias. Se você quiser constatar a existência ou não do Eterno, então pare um pouquinho e observe a Escritura Sagrada. Quando o Eterno disse, é mais fácil, olha só, enquanto existir a transição entre o dia e a noite, enquanto existir o bramir das ondas,
Israel não deixará de ser uma nação diante de mim, diz o Eterno. Ao que parecia impossível, esse povo regressou. E não só regressou, a pátria voltou novamente, a nação voltou novamente. E novamente eles têm a oportunidade de cunhar moedas. E aí o que é que eles fazem? Legeulat Sion, pela redenção de Sião. Cadê Vespasiano? Vespasiano, cadê você, meu amigo? Amigo da onça, vírgula. Tá aqui, Vespasianos, novamente as tâmaras. E se você quiser ver, vai lá em Israel. Você vai ver um mundo de tâmaras no deserto. Lugar sem um pingo d'água, mas cheio de frutos. E não é só duas cestas cheias, não. Porque aqui é para refazer a moeda antiga. Mas está escrito na profecia de Yeshayahu, Isaías, capítulo 27. Chegará dias... 27, 10, é 27, 11, é 27 o quê? Alô, hein? É 27, eu sei que é 27. 27. Está chegando dias, 27:6. Está chegando dias em que Yaakov lançará as raízes, Israel brotará e florescerá, e encherá toda a terra com os seus frutos. Baruch Hashem. Oh, coisa bonita, que profecia linda. Cadê Vespasianos para ver? Agora você quer ironia? Você quer ironia? Ele tripudiou do povo. Ele fez essa moeda aqui, ele comendo todas as tâmaras. Ele tinha que saber, tem muita tâmara em Israel, viu? E tâmara é muito doce. Tâmara é chamado mel da terra de Israel. Eretz Zavat Halav Udevash. Udevash. A terra que mana leite e mel. O mel que a terra mana é a tâmara. O mel que a terra produz é a tâmara. Muito doce. E você sabe muito bem, meu amigo, minha amiga, você sabe muito bem que quem come doce demais, em demasia, o que acontece com a pessoa? Come doce demais, fica diabético, fica o quê? Hein? Dá desinteria, né? A pessoa fica com desarranjo intestinal. No ano, tem até a data, porque tudo está documentado. Você pode pesquisar aí agora no Google, se você quiser, Vespasianos, como Vespasianos morreu. Vespasianos, no dia 23 de junho, exatamente no período em que o templo foi destruído, foi em junho, no mês 6, junho, entre junho, julho e agosto, esse período de verão, junho, julho, agosto, verão. A 23 de junho de 79, 23 de junho de 79, do ano 79, ou seja, 9 anos após a destruição do templo, 8 anos após a cunha dessa moeda aí, quando ela foi cunhada, 8 anos depois. Vespasianos, estou lendo aqui dicionário. Vespasianos faleceu vítima de uma inflamação intestinal que o conduziu a um excesso de diarreia. Alô! Segundo Seutônio, as suas últimas palavras foram: vai puto Deus fio. Vai puto Deus fio. Que significa, ai, acho que estou virando Deus. Ou seja, quando o imperador romano morria, ele automaticamente virava Deus. Virava um Deus, né? Os imperadores romanos em vida não eram Deus. Só Nero que se autodeclarou Deus, em vida ainda. Mas os imperadores romanos eram declarados deuses após a morte. Ai, acho que estou virando Deus. Ele não estava mais suportando a diarreia constante. Ele não parava de ter diarreia. Agora, ironia, é ironia ou não é? Alô, é ironia ou não é? Ele comeu todas as tâmaras da terra de Israel. O que é que ele vai ter, se não uma tremenda desinteria? Não tinha uma outra forma dele morrer, gente.
Não brinquem com o Eterno. Não brinquem com o povo do Eterno. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ironia das ironias, né? Ironia das ironias. Muito bem, gente. Essa era a história que eu queria mostrar para vocês relacionada ao meio shekel. Essa é a história que eu queria mostrar para vocês. Essa história interessante, muito interessante. É uma história de fé também, de confiança. A palavra do Eterno, que jamais volta vazia. Quando ele fala, ele cumpre. Tem gente que não acredita. Eu vou fazer o quê? Ele deixou profecias, promessas que se cumprem. Você só não acredita se você não quiser. Cada um é terumá. É voluntário. Se você quer a redenção da sua alma, você tem a oportunidade hoje. Agora, nesse momento. Qualquer um que quiser. É só querer. É só buscar. É só se arrepender. Um beijo no seu coração. Essa foi a nossa prédica dessa noite. Esse início de Shabat. Amanhã nós vamos ter um estudo muito especial pela manhã. Vamos falar um pouco sobre o Shabat. E à tarde teremos outro estudo também muito especial. Vamos falar sobre o bezerro de ouro. Sobre o livro da vida. Tá bom? Convido vocês para participarem. Se o Eterno assim nos permitir. Um beijo no seu coração, que o Eterno te abençoe. Agora eu quero convidar o menino Raimson, o papai Raimson, para recitar pra gente a bênção sacerdotal. Shabbat Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até amanhã, se o Eterno assim nos permitir. יברכך אדוני ואיש מרך יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום, יברכך אדוני ואיש מרך יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום
já terminou, o que é que vocês querem aí ainda? Eu, hein? Ah, não vou aparecer não, viu? Vou não. É muito ousadia. Não vou aparecer não. Vamos jantar, pessoal. Vamos jantar com a família, gente. Eu, hein? Eu não ia aparecer não, mas a pedidos. Vamos jantar, pessoal, com a família, gente. Já terminou o estudo? Alô, vamos embora todo mundo.